No coração das paisagens conflituosas da Ucrânia, desenrolam-se histórias que capturam a atenção e desafiam nossa compreensão da guerra moderna. Hoje, mergulhamos em uma série de desenvolvimentos que cativaram observadores internacionais e remodelaram a narrativa da guerra ucraniana. Ao navegar por essas atualizações, começamos nossa jornada na região sul de Donetsk, onde o exército russo mais uma vez alcançou avanços. De acordo com relatos de fontes como Ziak Maps, as forças russas avançaram por vários quilômetros quadrados entre Hasli e Razdony, capturando posições-chave e se aproximando cada vez mais da cidade estratégica de Bagatir. Bagatir, um nome que pode ecoar na memória de muitos que acompanharam a guerra, viu sua importância aumentar e diminuir com as marés da batalha. Mas agora, parece que os russos estão determinados a torná-la um ponto focal mais uma vez. No entanto, os avanços aqui, embora notáveis, são apenas uma parte de um mosaico de manobras que se estendem por toda a região. Em uma área vizinha, as tropas russas conseguiram um avanço na cidade de Mirolubivka. Imagens geolocalizadas recentes confirmam a presença de veículos russos depositando soldados em setores urbanos, marcando um avanço significativo no sudeste de Mirolubivka. A captura desta área não apenas significa uma vitória tática, mas também levanta questões sobre a trajetória futura dos movimentos russos. Continuarão eles a avançar para o flanco de Pokrovsk, ou veremos uma recalibração estratégica nos próximos dias? Os eventos que se desenrolam em Mirolubivka servem como um microcosmo do conflito mais amplo, onde cada centímetro ganho ou perdido carrega implicações que se espalham por toda a região. Voltando nosso olhar para a frente noroeste, o foco se desloca para Valentinivka e suas áreas circundantes. As forças russas teriam capturado posições-chave a noroeste de Valentinivka, com novos avanços em sua periferia. As batalhas aqui são ferozes, e o controle de Valentinivka é crítico enquanto os russos buscam consolidar seu domínio. A captura de locais adjacentes como Jabalka, agora em grande parte sob controle russo, aponta para uma estratégia persistente de cerco e atrito. O que resta saber é se esses avanços culminarão em uma ofensiva mais ampla, ou se os russos farão uma pausa para se reagruparem e consolidarem suas conquistas. À medida que o tambor de guerra continua a soar, outro teatro de conflito emerge perto de Katalnivka. Aqui, as forças russas têm reforçado constantemente suas fileiras com tropas, equipamentos e drones, levando a aquisições territoriais significativas. O cerco estratégico das posições ucranianas em Nove colocou as forças de Kiev em uma posição precária, com os avanços russos ameaçando cortar as linhas de abastecimento e isolar os defensores. A possível queda de Nove, com os russos se aproximando de Hitkodab, poderia anunciar uma nova fase no conflito, mudando o impulso decisivamente a favor das forças de Moscou. Agora, nos voltamos para a região crucial de Kursk, onde os desenvolvimentos recentes despertaram renovado interesse. As posições ucranianas têm estado sob pressão constante em áreas como Gornal e Aliesna. Em uma reviravolta surpreendente, as forças russas teriam recapturado a cidade de Olina, eliminando um dos últimos redutos ucranianos em Kursk. Esta vitória, embora simbólica, pode ter ramificações estratégicas, com as forças russas agora potencialmente prontas para concentrar seus esforços em Gornal, o último bastião da resistência ucraniana em Kursk. A queda de Gornal parece iminente, e com ela, o potencial para que as forças russas redirecionem seus esforços em direção a Sumi, sinalizando um novo capítulo na campanha. À medida que as batalhas se intensificam, surgem gestos diplomáticos, oferecendo vislumbres de esperança em meio à turbulência. Relatos sugerem que os Estados Unidos podem estar dispostos a reconhecer a Crimeia como território russo, um movimento que poderia abrir caminho para negociações de paz. No entanto, essa concessão potencial é repleta de complexidades, já que o reconhecimento da Crimeia permanece um tema contencioso, tanto regional quanto internacionalmente. Enquanto este gesto pode ser visto como um passo em direção ao descongelamento das relações, seu impacto no terreno permanece incerto, com os líderes ucranianos provavelmente vendo-o com ceticismo e cautela. Em um desenvolvimento relacionado,
Moscou propôs uma trégua temporária, instando a Ucrânia a retribuir no espírito de observância religiosa. Este cessar-fogo, anunciado por Putin, busca interromper temporariamente as operações de combate, oferecendo uma breve trégua em um conflito marcado por violência implacável. Enquanto a proposta carrega o potencial de aliviar as tensões, seu sucesso depende da resposta da Ucrânia e da sinceridade das intenções de ambos os lados. O mundo assiste com expectativa, esperando por um avanço, mas atento aos precedentes históricos que moderam as expectativas. À medida que concluímos esta exploração da frente ucraniana, somos levados a refletir sobre as implicações mais amplas desses desenvolvimentos. A interação de estratégia militar, manobras diplomáticas e resiliência humana continua a moldar o cenário do conflito. Em meio à incerteza, uma grande questão paira. Prevalecerá a paz ou estamos testemunhando o prelúdio de uma fase ainda mais complexa e desafiadora desta luta duradoura? Enquanto aguardamos respostas, convidamos você a se manter informado, engajado e inspirado pela narrativa em desenvolvimento. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e aguardamos trazer mais insights nos próximos dias. No desenrolar do drama do conflito ucraniano, a dinâmica no terreno continua a cativar nossa atenção, oferecendo um complexo tecido de manobras militares, avanços estratégicos e a sempre ilusória busca pela paz. À medida que os holofotes se deslocam de um campo de batalha para outro, cada desenvolvimento carrega consigo o peso da história, moldando o futuro das nações envolvidas nesta luta implacável. Nossa narrativa retoma em meio ao pano de fundo do sul de Donetsk, onde as forças russas fizeram progressos notáveis, aproximando-se da cidade estrategicamente significativa de Bagatir. A importância de Bagatir, um nome familiar para aqueles que acompanham o conflito, não vem de seu tamanho, mas de seu posicionamento estratégico, servindo como um potencial ponto de apoio para incursões russas adicionais em territórios controlados pela Ucrânia. A captura de posições-chave entre Hasl e Razdolny ressalta um empurrão calculado por tropas russas, determinadas a remodelar as linhas de frente e alterar o cálculo do conflito. Enquanto isso, na área contestada de Mirolubivka, as forças russas garantiram novos pontos de apoio, marcando uma vitória tática que poderia ter implicações mais amplas para o equilíbrio regional de poder. Imagens recentes confirmam a presença de veículos e tropas russas dentro dos setores urbanos de Mirolubivka, sinalizando um esforço determinado para solidificar sua presença e potencialmente abrir caminho para futuras ofensivas. A captura do sudeste de Mirolubivka não apenas representa um ganho estratégico, mas também levanta questões críticas sobre a próxima fase dos objetivos militares russos. Eles explorarão esse impulso para avançar ainda mais nas defesas ucranianas ou consolidarão suas conquistas, aguardando novos desenvolvimentos no fronte diplomático. Conforme a situação se desenrola, a atenção se desloca para o noroeste, onde os avanços russos em Valentinivka e seus arredores capturaram o interesse de analistas militares e observadores. Relatórios recentes indicam que as forças russas fizeram incursões significativas, capturando posições estratégicas a noroeste de Valentinivka e avançando mais profundamente na área. As batalhas aqui são emblemáticas do conflito mais amplo, caracterizadas por combates intensos e controle oscilante. A captura de Jabalka, agora amplamente sob controle russo, sugere um esforço concentrado para envolver as forças ucranianas e tomar território crítico. O resultado desses confrontos pode ter implicações de longo alcance, potencialmente alterando a trajetória do conflito e remodelando o cenário estratégico. Em outro teatro de operações, o foco se intensifica em Katalnivka, onde as forças russas têm reforçado constantemente sua presença com tropas adicionais, equipamentos e drones. Esse acúmulo facilitou uma série de ofensivas bem-sucedidas, permitindo que as forças russas capturassem faixas significativas de território e colocassem os defensores ucranianos em uma posição precária. O cerco estratégico das posições ucranianas em Nove destaca os desafios enfrentados pelas forças de Kiev, enquanto os avanços russos ameaçam cortar as linhas de abastecimento e isolar os defensores. A potencial queda de Nove, com as forças russas se aproximando cada vez mais de Hitkodob, poderia anunciar uma nova fase no conflito,
mudando o impulso decisivamente a favor das forças de Moscou e levando a uma reavaliação das estratégias defensivas ucranianas. À medida que esses desenvolvimentos militares se desenrolam, a atenção se volta para a região de Kursk, onde eventos recentes adicionaram uma nova dimensão ao conflito. As posições ucranianas em áreas como Gornal e Aliesna têm enfrentado pressão constante, com as forças russas supostamente recapturando a cidade de Olina. Esta vitória, apesar de simbólica, carrega ramificações estratégicas, pois representa a eliminação de um dos últimos redutos ucranianos em Kursk. Com Olina de volta sob controle russo, a atenção agora se volta para Gornal, o último bastião da resistência ucraniana na região. A queda de Gornal parece iminente, e com ela, o potencial para que as forças russas redirecionem seus esforços em direção a Sumi, sinalizando um novo capítulo na campanha e levantando questões sobre as implicações mais amplas para a estabilidade regional. Em meio ao pano de fundo das manobras militares, surgem gestos diplomáticos, oferecendo um vislumbre de esperança em um cenário marcado por conflito e incerteza. Relatos sugerem que os Estados Unidos podem estar dispostos a reconhecer a Crimeia como território russo, um movimento que poderia servir como um catalisador para as negociações de paz. No entanto, essa potencial concessão é repleta de complexidades, já que o reconhecimento da Crimeia continua a ser uma questão altamente contenciosa, tanto regionalmente quanto internacionalmente. Embora esse gesto possa ser visto como um passo em direção ao descongelamento das relações, seu impacto no terreno permanece incerto, com os líderes ucranianos provavelmente vendo-o com ceticismo e cautela. A perspectiva de um avanço diplomático, embora tentadora, é moderada pelas realidades do conflito e pelas posições entrincheiradas das partes envolvidas. Em um desenvolvimento relacionado, Moscou propôs uma trégua temporária, instando a Ucrânia a retribuir no espírito de observância religiosa. Este cessar-fogo, anunciado por Putin, visa interromper temporariamente as operações de combate, oferecendo uma breve trégua em uma guerra marcada por violência implacável. O sucesso desta iniciativa depende da resposta da Ucrânia e da sinceridade das intenções de ambos os lados, com o potencial de aliviar as tensões e fomentar um ambiente propício a esforços de paz mais amplos. No entanto, o contexto histórico de propostas semelhantes serve como um conto de cautela, lembrando-nos dos desafios inerentes a alcançar e manter um cessar-fogo em meio a hostilidades contínuas. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, somos lembrados das implicações mais amplas do conflito ucraniano para a estabilidade regional e global. A interação de estratégia militar, manobras diplomáticas e resiliência humana continua a moldar o cenário do conflito, desafiando nossa compreensão da guerra moderna e das perspectivas de paz em uma região marcada por anos de conflitos. O potencial de um avanço diplomático, embora tentador, permanece ilusório, à medida que posições entrincheiradas e ressentimentos históricos complicam os esforços para alcançar uma resolução duradoura. À medida que concluímos nossa exploração dessas narrativas em desenvolvimento, somos deixados com um senso de urgência e antecipação. As questões que surgem desses desenvolvimentos são tão complexas quanto atraentes. A trégua proposta pavimentará o caminho para um cessar-fogo mais amplo? Os esforços diplomáticos podem superar as divisões profundas que alimentaram o conflito? E, em última análise, o que será necessário para trazer uma paz duradoura a uma região marcada por tensões persistentes e ressentimentos históricos? Enquanto aguardamos respostas, convidamos você a se manter informado, engajado e inspirado pela narrativa em desenvolvimento. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e aguardamos trazer mais insights nos próximos dias.